Boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela energia, né, por todo esse espaço maravilhoso. A ideia de hoje é conversar um pouco sobre o conceito de liberdade dentro do que a doutrina espírita nos traz, nos propõe, e do ponto de vista nosso, como ser humano, né? Antes de mais nada, vou esclarecer que tem um certo sotaque, né? Eu sou argentino, né? Então, se no meio fugir alguma expressão castelhana, só me avisar que eu tento ajustar, né? Depois no YouTube podem colocar a legenda, se for o caso. Mas dentro do nosso contexto, vamos dizer que nós caminhamos pela vida numa espécie de estrada com suas rotas e suas alternativas. E nessa estrada nós, de alguma forma, andamos ou na parte da frente, dirigindo com os olhos bem atentos, sabendo exatamente aonde nós vamos, ou estamos no assento de trás, com os olhos vendados e sendo dirigidos por alguém. Isso tem a ver com uma escolha, uma primeira escolha de como nós transitamos pela nossa vida. O quanto nós somos de fato livres para fazer as nossas escolhas e exercê-las. E de fato, colher aquilo que nós vamos plantando ao longo do caminho. Essa figura, né, que substitui o motorista, né, e o passageiro nessa figura por uma marionete com alguém que está nos conduzindo, tem a ver com uma figura em que muitas vezes nós transitamos sem perceber exatamente qual que é a nossa posição nessa caminhada da nossa vida. Existe dentro desse processo uma espécie de escravidão, muitas vezes inconsciente. Vou mostrar uma figura que mais ou menos mostra essa inconsciência com a que muitas vezes nós nos conduzimos, e nesse caso aqui percebemos uma pessoa trabalhando, né, já com um hábito alimentar não muito salutar, né, com um certo desordem assim na sua mesa. Essa parte até que eu me sinto um pouco identificado, né? Eu não sou uma das pessoas mais organizadas em sua mesa, não. Mas essa espécie de escravidão que muitas vezes nos colocamos voluntariamente, não apenas por ser um passageiro de Uber ou de um táxi, né? Mas sim por nos colocarmos à mercê de propostas que não são os nossos objetivos de vida. Afinal, o que estimula a nossa caminhada? O que nos coloca toda manhã quando nós acordamos e saímos de casa para tratar o nosso dia a dia? Quais que são as nossas ocupações? Vejam que aqui nós estamos hoje exercendo uma escolha. Nós estamos um dia sábado, 18h, e com certeza existem outras alternativas, outros convites. No entanto, estamos aqui, certamente à procura de alguma informação, à procura de algum auxílio, à procura de auxiliar alguém. Este é o momento em que estamos nos envolvendo com energias salutares. Isso diz um pouco dos nossos objetivos nessa caminhada, pelo menos hoje, nesse dia sábado.
né? Porém, no nosso dia a dia, o nosso habitual, nós normalmente nos conduzimos por estímulos que nem sempre têm a ver com essa vontade de evoluir, essa vontade de colher as melhores energias. Se vocês observam, as crianças, quando elas são estimuladas a fazer o correto, fazer o certo, elas de alguma forma são estimuladas a partir de um prêmio ou um castigo, não é verdade? Faz isso, vai ganhar uma bala. Se fizer aquilo, vai ganhar um castigo, né? E surgem mais ou menos situações como essas aqui, né? O castigo e o prêmio. E qual que é a linguagem que nós estamos construindo desde crianças? E a linguagem do instinto, a linguagem, de certa forma, do animal. Vejam que se nós temos, sei lá, um cachorro que sobe numa cadeira nossa, como é que nós fazemos para retirar o cachorro da cadeira? Vamos conversar com ele, raciocinar: olha, cachorro, essa cadeira não é para você, isso foi feito por um ser humano. Não funciona isso. Ou você dá uma comida para eles buscarem sair, ou você dá um susto nele, né? Prêmio ou castigo, né? E a natureza animal se movimenta dentro desse contexto, é um contexto horizontal. Quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos e de alguma forma mantemos esse comportamento por estímulos, estamos mantendo um comportamento por instinto. Esse comportamento é o tipo de coisa que nós fazemos o correto no trânsito, por exemplo, para não pegar uma multa. E se não tivesse câmera, o que eu faria no trânsito? Talvez andaria a uma velocidade maior, ultrapassaria no lugar que não é devido, né? São os estímulos de prêmio e castigo que muitas vezes conduzem a nossa vida. Esse processo evita que nós nos conectemos com os nossos valores, aquilo que nós temos como proposta de ser humano para a nossa evolução. Nós temos um papel diferente ao papel que tem um animal. Um cachorrinho, é compreensível que ele não compreenda além do prêmio e o castigo, mas nós, como seres humanos, é de se esperar que nós tenhamos outro tipo de incentivos, outro tipo de atrativos para a nossa evolução. Ainda sobre esse ponto, digamos que existe na lei material 3 momentos. Todo ciclo de vida passa por esses 3 momentos: pela lei da criação, pela lei da manutenção e pela lei da destruição. Nascemos, vivemos, morremos. Isso ocorre com a nossa vida, com a vida dos planetas, das estrelas, do universo. São ciclos. Quando esses ciclos estão ligados ao aspecto animal, ao aspecto instinto, eles se limitam a esses 3 pontos que temos aqui. A criação vira só sexo, a manutenção vira só material, avareza, posse, luta por possuir, e a destruição vira a violência. Se vocês observam, a mídia, as redes sociais, tem um grande apelo sobre esses 3 aspectos: sexo, posse, avareza, bens materiais, basicamente, e destruição. São as notícias que nós vemos no nosso cotidiano. Então,
os estímulos externos estão nos promovendo, estão nos conectando com o nosso lado animal, com o nosso lado instinto. Esse é o nosso contexto. Existe uma historinha, vocês conhecem a historinha do chupim. O chupim é um passarinho, né? Que ele é chamado na natureza de um pássaro parasita. Se vocês observam, nós temos do lado esquerdo, né? São ovinhos, mas não são ovinhos todos iguais. Tem uns menores, de uma cor branco e vermelho, e os outros são um pouquinho maiores, branco e marronzinho. Isso é porque são duas espécies. O chupim, ele tem a capacidade de ele colocar os ovinhos e coloca no ninho de um outro pássaro, para ser chocado por um pássaro de uma outra espécie. E qual que é o ponto disso? Os ovos nascem, o outro passarinho chocou o ovo do chupim, e com o tempo, como o passarinho do chupim é maior, ele inclusive vai eliminando o passarinho original, da espécie original, desse ninho. A todos os efeitos, a mãe que chocou esses ovos considera o filhotinho de chupim o seu filho. Isso na natureza, às vezes acontecem cenas, né? Da mamãe passarinho alimentando o chupim e um pássaro bem maior, né? Então uma mãezinha trazendo comida para um pássaro enorme, né? Um folgado mesmo. E o que ocorre com isso? Na natureza, ninguém vai convencer aquela mãe de que existe um ovo de uma outra espécie, que aquele lá não é seu filho. Ela vai agir convicta de que aquele é seu filho. É um ovo plantado. Vejam que isso que ocorre na natureza ocorre muito sutilmente no terreno das nossas ideias. Quantas vezes nós ouvimos, seja pela mídia, seja uma fofoca no trabalho, no bairro, na vizinhança, né? Na família, olha, tem alguém que está falando mal de ti. Estão plantando uma ideia nossa. Aquele político lá, imagina nessa época, né? Ele vai destruir o Brasil. Seja lá que for. Gente, não vou trazer esse assunto aqui agora, né? Mas são certamente ideias com interesses que não são os nossos. Quando alguém planta uma dessas ideias, daqui a pouquinho eu já estou olhando feio para aquela pessoa, para minha vizinha, porque me falaram que falou mal de mim. Daqui a pouco eu já estou brigado com ela. E vejam que essa ideia que foi plantada criou um efeito no nosso relacionamento familiar, de vizinhança, de trabalho. Esse processo de ideias plantadas tem muito a ver com o que ocorre na natureza parasita. São ovinhos plantados em nossas cabeças. Esse ponto, dentro do nosso assunto de hoje, que é a liberdade, é extremamente importante, porque nós nem sempre percebemos quando, pouco a pouco, vamos perdendo a nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de agir. Nesse contexto, aparece o verdadeiro papel nosso nessa encarnação como ser humano. Como falamos até agora, nós temos estímulos que têm a ver com a nossa conexão mais atrasada, a nossa conexão animal. É de se esperar que o papel que nós temos como ser humano, ele traga um crescimento em outro tipo de espectro.
que são os valores. Quando nós substituímos prêmios e castigos por valores, esse aí até ficou um título errado, né? Nós passamos a criar e a estimular conceitos como honestidade, como solidariedade, né? Essa cena aqui de baixo é uma cena real. Ela ocorreu num shopping. Um senhor com uma doença psicomotora não conseguia segurar o alimento, né, o talher. E a moça que trabalhava na lanchonete foi até ele e alimentou. É um gesto, é um ato de solidariedade. Qual que foi o ganho dela? Qual que foi o prêmio que ela obteve por esse gesto? Entendem que não existe nessa cena uma retribuição dentro dessa equação? Ela não estava fugindo de um castigo, ela não estava buscando um prêmio, simplesmente viu alguém com uma necessidade que ela poderia contribuir, foi lá, ajudou e foi embora. Alguém fotografou, só isso. É isso que tornou esse fato um fato que chegou até as redes sociais e até os jornais. Nós temos nessa fotografia da esquerda uma carteira no chão. O que nós faremos com isso? Faremos como aquela criança que devolve ao dono? Será que a nossa honestidade entra em jogo numa cena como essa? E assim por diante. São as diversas oportunidades que nós temos de trabalhar aquilo que nós temos como trabalho como ser humano. É isso que se espera, é isso que Deus, o universo, espera de nós. Que nós demos um crescimento no aspecto moral. No aspecto intelectual, já temos todas as ferramentas possíveis. Temos todo o conhecimento que jamais um ser humano teve até hoje à disposição. O aspecto intelectual é só querer e está resolvido. O aspecto moral exige um esforço. Aqui vou fazer uma propaganda. Nós temos, quando eu digo nós, é nós, coletivo mesmo, um grupo no Facebook com esse nome: O Mundo Está Cada Vez Melhor. Esse grupo foi uma ideia que surgiu de 2, 3 pessoas e que nós temos essa visão de que realmente o mundo está muito bem. O mundo é um lugar muito legal hoje, como ele está, como nunca esteve antes. E nós nos deparávamos com muitas, hoje, né, se você pergunta, vem cá, como que está o mundo? Muita gente tem a sensação, produto das notícias, produto dos ovinhos de chupim mentais, de que o mundo está ruim, de que há corrupção, guerras, violências, tudo que a mídia nos bombardeia todo santo dia. Então nós tivemos a ideia de, vamos utilizar essas redes para criar um espaço com boas notícias. Não com conselhos e frases bonitas e motivação, que é legal, mas nós queríamos um espaço com fatos, com coisas que realmente acontecem. Criamos esse espaço, hoje está com mais de 1.300 pessoas, e todos os dias tem 4 ou 5 notícias sendo postadas nesse grupo. É uma cadeia de notícias, boas notícias. Isso ocorre todo santo dia. Se vocês quiserem ter a oportunidade de ver esse outro lado que nós enxergamos, convido vocês a curtirem. É ir até lá, quem tem Facebook, curtir esse grupo
e todos os dias recebem de graça, né, voluntariamente, e que vocês podem, de fato, não é um grupo com donos, todo mundo que está ali pode postar as notícias que vem. Então, é um grupo interativo, um grupo que nós construímos para plantar ideias de um mundo melhor que tem hoje, que está acontecendo nesse momento. E ainda sobre a liberdade, quando nós exercemos a busca da nossa liberdade, seja a liberdade, seja a felicidade, muitas vezes nós fazemos coisas em nome da nossa liberdade ou da nossa felicidade. Só que, quando nós mudamos o espectro, dizemos, olha, se eu fizer tudo para ser feliz, em nome da felicidade, eu posso esquecer meu lado humano. Eu posso entrar naquele processo de instinto em que, em nome da felicidade, eu abro mão dos meus valores. Em nome de não sofrer, eu vou ir atrás daquilo que me convém. Então, o que ocorre? Quando nós nos comprometemos com atos nobres de honestidade, de caridade, de solidariedade, nós crescemos como ser humano. Quando nós ajudamos alguém, nós temos uma sensação de felicidade plena, que vem por acréscimo. Essa moça que ajudou esse rapaz, nunca mais esqueceu desse momento, desse vínculo que conectou por esse instante esses dois. Essa felicidade vem por acréscimo, ela vem naturalmente. Essa é a verdadeira felicidade, esse é o verdadeiro exercício da liberdade. O objetivo, então, não é buscar a liberdade como um fim, a felicidade como um fim, se é de crescer moralmente, de trabalhar nossos valores, as nossas virtudes. É isso que vai nos tornar seres melhores e, portanto, mais livres e mais felizes. A liberdade, quando nós trabalhamos esse conceito como libertação, é nos livrarmos daquilo que justamente nos amarra, que são as nossas más tendências, os nossos impulsos, né? A nossa irresponsabilidade, aquilo que justamente nos arrasta para aquilo que nos dá um vazio existencial. Quando nós achamos que a posse é aquilo que nos traz felicidade, que nos torna mais livres, aquilo no fundo está nos prendendo, está nos amarrando, está nos tornando prisioneiros daquelas posses. Finalmente, nós temos o nosso compromisso maior, que é o nosso compromisso com o nosso eu humano, aquele ser humano que tem a necessidade de crescer, ele pulsa por crescer. Nós ouvimos na prece inicial uma referência ao Deus que está em toda parte, Deus que está em nós, aquele que pulsa como verdade e que está dentro de nós, nos trazendo a informação de que nós somos seres de luz, de que nós temos tudo dentro de nós para crescer e nos tornarmos aqueles seres livres e plenos. Dentro desse contexto, que aqui são informações, digamos, gerais. Dentro da doutrina espírita, existe a informação de que nós nascemos simples e ignorantes, fomos um átomo lá atrás e nos tornaremos arcanjos lá na frente. Essa é uma referência que está no Livro dos Espíritos, pergunta 540. Essa evolução, esse processo, que aqui está como uma reta, na verdade não é bem uma reta, ele ocorre mais ou menos assim, né? É uma espiral.
Para entender melhor, nós nascemos e desde o momento que nascemos até hoje, certamente evoluímos. Hoje somos seres com mais conhecimentos, com mais esclarecidos, né? Mas esse processo não ocorreu numa linha reta. Pode ter dias que nós temos um dia ruim, tomamos decisões que não são tão boas, no dia seguinte melhoramos, aprendemos, né? No dia seguinte um pouquinho menos e vamos na soma final, vamos crescendo, mas nessa espiral. Damos uma escorregada, subimos, damos outra escorregada, subimos. E vamos evoluindo até chegar lá em cima. Um dia seremos aqueles arcanjos, aqueles seres bem mais iluminados do que hoje. Nesse contexto, nós temos a nossa casa que nasceu 6,4 milhões de anos atrás, como um conjunto de gases que foram se condensando, e 200 mil anos atrás nasce o primeiro ser humano, o macaco que se torna ser humano a partir de uma pequena diferença que fez com que esse macaco, adquirisse a consciência dele ser um indivíduo. Ele era um indivíduo com capacidades pessoais, um sentimento primitivo do ego, do eu como existência. Esse processo que gerou um grande progresso, que nos trouxe até hoje, nos seres que somos, certamente promoveu também os primeiros débitos morais. Foi exatamente lá em que, com essa consciência do indivíduo, ele começou a mentir, começou a trair, começou a matar, já não por sobrevivência, mas em muitos casos por interesse. Vejam que quando nós falamos de débitos morais, estamos falando desse início aqui até hoje. E com o tempo fomos nos tornando bons nessas artimanhas, né? E hoje estamos nos tornando bons em quê? Em saber que aquilo não funciona, que tudo aquilo que nos trouxe esses débitos não nos deixa mais felizes. Nós buscamos momentos como esse para nos trazer um crescimento espiritual, um up em nossa consciência, em nossa existência como seres humanos. Nós precisamos dessa evolução. Hoje é o momento disso. Na referência das obras básicas, eu peguei 2 trechos do livro A Gênese. Lá no finalzinho da Gênese, ele fala assim: são chegados os tempos, sinais dos tempos, no item 401, e ele fala assim: mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Parece com o que nós vemos hoje, né? Estamos falando de 1864, né? E hoje não mudou muito isso, né? São turbulências e movimentações diferentes, mas a sensação de que são as mesmas coisas. Isso porque o processo, ele continua. O processo está em andamento. E vejam como ele finaliza: todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta para que tende evidentemente a humanidade. Então, 1864, essa leitura de aonde que estamos indo, vejam que está borbulhando hoje.
Hoje, os países já não entram em conflitos, principalmente armados, com tanta facilidade. O mais recente perigo de conflito acabou num abraço semana passada. As duas Coreias, ódios de décadas, chegaram à conclusão de que não convém. Nós estamos chegando à conclusão de que a paz nos convém muito mais a todos. Nós construímos muito mais com a tolerância. Se parece com o que estamos lendo aqui? Nós estamos finalmente entendendo. Entre 1864 e hoje, vejam que passaram 2 guerras mundiais. Hoje, estamos entendendo que não é o caminho. Estamos nos saindo bem nesse momento. Ainda no livro dos Espíritos, fala na lei da liberdade. Tem vários itens aqui, já estou ficando meio curto de tempo, né? Então não vou entrar nos detalhes, mas aí existe um tratamento completo, muito detalhado, muito rico sobre a liberdade que nós temos. A doutrina espírita, ela tem como característica nos informar que não existe fórmula mágica para a nossa felicidade. Nós temos as ferramentas e temos a liberdade para utilizá-las ou não. Cabe a nós. Jesus não salva ninguém. A doutrina espírita não salva ninguém. Somos nós, e Jesus mesmo disse: a tua fé te curou. Nunca disse eu te curei. Nós temos a nossa própria cura em nossas mãos. Cura moral, espiritual, e o resto vem por acréscimo. Felicidade, conquistas. Tudo no mais perfeito processo de ação e reação. Um processo que nos coloca como realizadores, que vamos plantar exatamente aquilo que vamos colher. O que nós vamos plantar? O que nós quisermos. O que nós dediquemos o nosso tempo e energia. É ali onde nós vamos realizar as nossas conquistas. Aqui temos 2 atitudes, uma de destruição. Logicamente, essa destruição volta para nós. Um auxílio que pode ser físico, pode ser mental. Nós temos em nossa casa, acredito, na CERT tem diversos trabalhos na área da caridade. Há tantas coisas para fazer nessa área, tantas coisas, tantas oportunidades para poder entregar energias que nós plantamos, porque é exatamente isso que vamos colher, na mais perfeita lei de ação e reação. Tem uma frasezinha, né? Que é mais ou menos isso: os nossos pensamentos geram as nossas ações. As ações criam os nossos hábitos, que geram o nosso caráter e que promovem o nosso destino. Se nós estivermos hoje num ponto em que o nosso destino não está nos agradando, vamos analisar qual que é o nosso caráter. Vamos analisar os hábitos que deram origem a esse caráter, as ações e, por fim, os pensamentos. Aonde que nós estamos vibrando? Que notícias estamos absorvendo? Quais informações estamos nos grudando mais? Será que nós não temos ovinhas de chupim em nossa mente e estamos agindo por conta disso? Vamos analisar, porque o pensamento é o que gera todo o resto, até o nosso destino. A reforma íntima, que é o convite da doutrina espírita, ele é essencialmente um processo de reformulação íntima,
Não no sentido de nós punirmos ou abafar alguma coisa nossa, e sim de resgatar aquele Deus em nós, aquelas capacidades, aquilo que nós temos de melhor para desenvolver. Nós temos os valores, todos estão ali presentes. Nós temos todas as sementes necessárias para desenvolver e evoluir moral e materialmente também, isso dentro do mais perfeito processo de necessidades que nós temos para a nossa evolução. Eu tenho aqui uma figurinha e um filme, muito rápido. Essa figurinha é um trabalho que um grupo de pintores fez, essa fotografia dos Estados Unidos, num hospital infantil de oncologia, em que eles foram contratados para pintar a fachada. E eles tiveram a ideia de se fantasiar de super-heróis. Imagine a cena, eles pendurados das janelas como super-heróis e as crianças de dentro vendo isso. Eles proporcionaram com esse gesto um dia diferente, um dia de fantasias, um dia em que mudou a vida dessas crianças. Quanto que eles ganharam por isso? Ganharam um gesto de nobreza que ficará nos corações deles pelo resto da vida. Esse gesto foi reproduzido em Curitiba, aqui no Brasil, eu soube no ano passado. Tem N iniciativas ocorrendo. Tem um tal de Batman que vai e visita os hospitais, levando momentos de fantasia para as crianças. Isso era uma notícia que saiu na Argentina, foi publicada no nosso grupo lá, e aí alguém disse, mas no Brasil tem outro, em Bituba, tem um site, inclusive, de Batman, com toda uma parafernália super profissional, dedicado ao bem. Não importa o quão profissional, o quão elaborado seja, importante é a doação que se faz. Vamos passar esse filminho, já estamos muito em cima do tempo. Esse é um programa que ocorre no Rio de Janeiro, um programa chamado Pedaleiros, e que soube que existe um programa parecido aqui em Florianópolis. Vamos lá. Com bicicletas em formato tandem, nós vamos habilitar as pessoas, que são os nossos pedaleiros, a levar cegos e deficientes visuais severos a passearem de bicicleta em pontos onde seja possível pedalar. É indescritível, o cara tem direito à audiodescrição e não está tanto. O sol, batendo no corpo, sensação de liberdade, vendo o rosto, batendo com uma paixonete, algo de discussão, que foi contando, narrando o que estava acontecendo, batendo o peso das pessoas. Estou feliz de fazer parte, estar aqui no primeiro dia com vocês. O verbo de hoje não há nada como uma bicicleta. E a confiança que você pega outra pessoa, está pedalando, bem legal. Ótimo. Pode trazer, né, movimentação, o que pode trazer lazer, o que pode melhorar a saúde das pessoas, é um trabalho que eu tem compromisso com isso. Então, você pode ter certeza de que esse projeto tem o nosso apoio, que a gente puder fazer para estar junto nele, nós vamos também estar com vocês. Ele é um projeto de amor, ele é um projeto de afeto. O
projeto que a gente desenvolveu com a necessidade que a gente tem de olhar para o lado e de tentar fazer a vida das pessoas melhor. Nessa bicicleta andar de crianças, várias pessoas cresceram, adquiriram confiança. Por isso eu gostei do projeto, porque ele é um projeto maneiro. Então agradeço a galera que foi responsável por tudo aí. Esses são pequenas gotinhas, né, de coisas que acontecem por aí. Talvez o recado final desse nosso momento seja que nós estamos passando por essa encarnação como mais uma oportunidade que nós temos nossa de crescer, e se nós tivermos um sinal lá na frente de que por aqui nós agregamos alguma coisa, ajudamos alguém, fizemos a diferença de alguma forma nesse trânsito que tivemos por essa existência, então nós tivemos uma passagem que valeu a pena, que foi aproveitada, e uma encarnação que foi útil para alguém e, portanto, para nós. Nós certamente não levaremos nada além disso para o plano espiritual. Então, esse é o recado. Muito obrigado. Uma boa noite.